Já viram este vídeo? Lá dentro encontramos 8 bebês queimados neste canto. Um soldado israelense dá uma entrevista em frente a uma casa destruída de um kibbutz. Ele diz que os combatentes do Hamas queimaram bebês e depois os decapitaram. Mas isto é tudo mentira e eu vou provar isso usando os meios de comunicação israelenses. Sim, é verdade, a mídia israelense. Mas primeiro vamos fazer uma pergunta importante. Como é que as paredes de concreto desta casa, atrás do soldado, se transformaram em escombros? Incêndios queimam madeira e outros objetos inflamáveis. Não fazem estruturas de concreto como esta colapsarem. Crianças no mesmo quarto, depois alguém veio e matou todas elas. 15 meninas e adolescentes colocadas no mesmo quarto. 3 granadas de mão e está feito. Isto é um massacre. Os israelenses querem que acreditemos que foram os combatentes do Hamas que fizeram isto, mas sabemos que eles só estavam armados com metralhadoras e pequenos lançadores de granadas. Isso não causa este nível de danos. Então, como é que eles destruíram casas de concreto desta maneira? A resposta é que não foram eles, foram os israelenses. O quê? Isso é chocante. Mas por quê? E como é que os israelenses fizeram isso? Bem, a mídia israelense tem todas as respostas. Eles entrevistaram os soldados da IDF que responderam ao ataque do Hamas e descobriram algo chocante. A IDF estava com dificuldades em lidar com o Hamas. Tuval Escapa, ou como quer que se pronuncie o seu nome, membro da equipe de segurança do kibbutz Be'eri, criou uma linha direta para coordenar os residentes do kibbutz e do exército israelense. Ele disse ao jornal israelense Haaretz que, quando o desespero começou a se instalar, os comandantes no terreno tomaram decisões difíceis, incluindo o bombardeamento de casas contra os seus ocupantes, a fim de eliminar os terroristas junto aos reféns. Estes relatórios indicam que foram dadas ordens pelo alto comando militar para atacar casas e outras áreas dentro de Israel, mesmo à custa de muitas vidas israelenses. De acordo com o Haaretz, o exército só conseguiu restabelecer o controle sobre Be'eri depois de ter bombardeado as casas dos israelenses que tinham sido feitos reféns. O preço foi terrível. Pelo menos 112 habitantes foram mortos, segundo o jornal. Outros foram raptados. Ora, a maior parte dos bombardeamentos em Be'eri foi feita por equipes de tanques israelenses, como observou um repórter do I-24, um meio de comunicação patrocinado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros israelense, durante uma visita a Be'eri. Casas pequenas e pitorescas bombardeadas ou destruídas, brinquedos espalhados, fileiras de grama bem cuidadas, rasgadas pelos trilhos de um veículo blindado. Talvez um tanque, talvez um tanque, talvez um tanque. Em outras palavras, a IDF, num ato de desespero, decidiram simplesmente matar todo mundo, incluindo os reféns. Estas são palavras deles, não minhas. Na verdade, Yasmin Porat, uma participante do Festival de Música Nova, que fugiu para o kibbutz, disse à rádio israelense que, quando as forças especiais israelenses chegaram durante um impasse com reféns, eles, cito, eliminaram toda a gente, incluindo os reféns, porque havia fogo cruzado muito pesado. כי היה שם חילופי ירי מאוד מאוד קשים, חילופי אש מטורפים, אפילו 2 פקדים של טנק שירו לתוך הבית, שזה בית קיבוצי קטן, זה לא איזה, רואים את זה בחדשות. Ela continua a descrever como os militantes do Hamas amarraram as mãos do seu companheiro atrás das costas. Ela viu seu companheiro deitado no chão, ainda vivo. Ela diz que as forças de segurança israelenses mataram ele e outros reféns enquanto abriam fogo sobre os militantes restantes que se encontravam no interior, incluindo com projéteis de tanque. É por isso que se vêem grandes estilhaços e buracos de balas nas paredes das casas destruídas dos kibbutz. É por isso que se vêem casas transformadas em escombros. E, infelizmente, é por isso que se encontram corpos gravemente queimados de reféns israelenses, mas há mais. A IDF também usou helicópteros de ataque Apache. Numa entrevista ao meio de comunicação israelense Mako, um piloto de Apache admitiu que muitos dos carros contra os quais disparou foguetes tinham reféns. Mas espera, tem mais. As forças de segurança israelenses também abriram fogo contra israelenses em fuga, que confundiram com atiradores do Hamas. Uma residente de Ascalão chamada Danielle Rachel descreveu que quase foi morta depois de ter fugido do Festival de Música Nova quando este foi atacado por militantes. Quando chegamos à rotunda de um kibbutz, vimos as forças de segurança israelenses, lembrou ela. Abaixamos a cabeça porque automaticamente sabíamos que suspeitariam de nós, num carrinho surrado, na mesma direção de onde vinham os terroristas. As nossas forças começaram a disparar contra nós. Por último, vamos discutir a forma como um comandante da IDF ordenou um ataque aéreo à sua própria posição. O primeiro alvo que os combatentes palestinianos atacaram foi o posto de controle de Erez. O ataque foi tão violento que o comandante da IDF, Avi Rosenfeld, num ato de desespero, ordenou um ataque aéreo à sua própria posição. A IDF bombardeou sua própria base para matar os militantes palestinianos. Então, o que tiramos disso tudo? Será que absolvemos o Hamas das suas ações de 7 de outubro? Claro que não.
Nada disto teria acontecido se eles não tivessem atacado. Agora, se eles têm ou não o direito de resistir à ocupação e ao apartheid com o uso da força é um tópico para outro vídeo. Mas o objetivo deste vídeo é realçar a forma como a má resposta e o mau desempenho da IDF levaram à morte de seu próprio povo. Como vários reféns israelenses já deixaram claro, os militantes palestinos foram gentis com eles, apesar do ataque. E como disse a sobrevivente de Nova, Yasmin Porat, ela acredita que os militantes não queriam matá-los. Ela acredita que o objetivo deles era levá-los para Gaza como reféns. O objetivo do ataque parece ser a captura de israelenses como reféns para os trocar por milhares de prisioneiros políticos palestinos. E no caos que se seguiu, muitas pessoas perderam a vida. Agora, algumas pessoas dizem, o que é que isso interessa? Pessoas morreram, bebês morreram. Isso não é horrível? Claro que é, mas a razão pela qual temos de cortar com a propaganda israelense é porque ela está sendo usada para justificar atos de genocídio em Gaza. Os israelenses acreditam no seu íntimo que os seus bebês foram decapitados e que as suas mulheres foram violadas e torturadas antes de serem mortas. E isso simplesmente não é verdade. E mesmo com os meios de comunicação israelenses a relatarem os fatos, é possível que nunca mudem de opinião. Mas o resto do mundo precisa de saber a verdade, porque foi o mundo que deu luz verde a Israel para cometer atos de atrocidade em Gaza. E há uma preocupação crescente de uma escalada que pode irromper num conflito regional maior. Por isso, compartilhem este vídeo e ajudem a divulgar os fatos. O mundo merece saber a verdade. E sem você, isso não acontecerá. Que descansem em paz todos os que perderam a vida, especialmente as milhares de crianças inocentes em Gaza, que sofreram a ira de uma população enganada. Palestina livre!